E começando mais um programa aqui pela Vale TV. Muito bom estar novamente na sua companhia. Hoje eu vou conversar com o Dr. Roberto Antunes, especialista em reprodução humana. O nosso bate-papo vai ter aí fertilização, infertilidade, enfim, vários assuntos relacionados à medicina assistida reprodutiva. Acompanhe a entrevista. Doutor Roberto, que a gente pode falar sobre a evolução da medicina reprodutiva no Brasil, né? Se for fazer uma avaliação dos últimos anos, talvez dos últimos 10 anos ou 20 anos, eu não sei, o que a gente pode falar, como se encontra hoje a medicina reprodutiva, a reprodução humana aqui no país? Bom, Andréa, primeiramente queria agradecer o convite. Sobre a questão da medicina reprodutiva, a gente tem alguns avanços bastante importantes nos últimos anos, né? O principal avanço que a gente teve na medicina reprodutiva, se a gente for considerar da década de 90 para cá, foi o advento da ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoides. Toda vez que alguém entra na internet e coloca lá, quero ver uma fertilização in vitro, que mostra aquela imagem da agulha entrando dentro do óvulo, aquilo dali é o que a gente chama de ICSI. Isso foi criado por italiano em 92, de forma acidental até, e melhorou muito as taxas de fertilização dos óvulos e viabilizou uma série de etapas a mais. Além disso, você teve uma evolução grande dos meios de cultivo, tá, que permitiram o cultivo estendido dos embriões. Então, hoje em dia, a gente trabalha, na grande maioria das vezes, com embriões que nós chamamos de blastocistos. Blastocistos são embriões que conseguem se desenvolver em cultura por 5 a 7 dias. Então, se você aumenta o número de blastocistos que você consegue obter, você tem muito mais chances para você ter uma gravidez, melhoram também. Por outro lado, tem um outro ponto que foi absolutamente fundamental, que foi a técnica de congelamento que mudou, que ela se chamava de congelamento lento, e após 2005, um japonês chamado Kuwayama criou uma técnica chamada de vitrificação. Para ser bem rapidamente aqui para explicar, a vitrificação literalmente, gente, é você pegar um óvulo, ou um embrião, ou um espermatozoide e jogar direto no nitrogênio líquido com alguns crioprotetores. Então você congela quase que imediatamente, e a vantagem dessa técnica é que ela não forma gelo intracelular. A água passa do estado líquido para o estado chamado de gel, sem passar pelo estado sólido. E o gelo, se vocês forem lembrar, ele tem um volume maior do que a água líquida, né? Então, basta fazer aquele experimento da garrafa, né? Se alguém que põe a garrafa cheia até a tampa, coloca no congelador, ela estoura, porque o gelo expande, forma cristal. Então, você imagina isso dentro de uma célula. Então, quando criou-se essa técnica, você permitiu uma melhora muito grande na sobrevida dos embriões que eram congelados. Hoje a gente virtualmente não perde embriões após congelamento. E uma melhora, então, com relação aos óvulos, foi enorme. O óvulo é a nossa célula que mais tem água, de todas do nosso corpo. Tem a maior proporção de água. E essa célula, então, se você congela ela pelo congelamento líquido, você explode ela. Você não conseguia quase ter sucesso com o óvulo congelado. Pela vitrificação, você consegue ter um descongelamento bem sucedido em 90% dos casos, o que é ótimo. Isso viabilizou, por exemplo, a questão da programação da idade, da maternidade, né, do congelamento que a gente chama de social dos óvulos, né? Aquela paciente que ainda não conseguiu ter filhos, está lá com seus 35, 36 anos e vai lá e congela óvulos. Então, hoje em dia, você consegue utilizar esses óvulos depois com muito mais facilidade, né? Eu acho que essas três foram as principais mudanças que a gente teve. Doutor, e falando nisso, a gravidez tardia é algo que, né, faz parte do mundo moderno, vamos dizer Sim. assim, cada vez mais as mulheres vão deixando para mais tarde, né, em função da vida profissional e outras coisas. O que a gente pode falar hoje da gravidez tardia? Até que idade é recomendável que uma mulher ou fique grávida ou faça esse congelamento? Então, vamos lá. Primeiro,
Acho que quando a gente fala, isso é uma tendência mundial, tá? A maternidade, a idade do primeiro filho está aumentando a cada vez mais. Aqui no Brasil, a gente já está quase chegando nos 30 anos como a idade do primeiro filho, o que é muito tardio. Há poucas décadas atrás era 24, 23. Então, se você pensa como país, você vê que isso daí é de fato uma tendência, e não só no Brasil, todos os países do mundo têm essa tendência. Então, com o advento do congelamento de óvulos, a gente consegue dar uma chance a mais para essas mulheres. A gente tem que lembrar primeiro, que congelar óvulos não é congelar um bebê. Tá? Então é importante a gente ter isso em mente. Mas te dá uma chance a mais. Eu costumo brincar e falar assim, é como se você estivesse num jogo de cartas, e aí você tem a possibilidade de botar umas cartinhas na manga ali para tentar ganhar ali aquele jogo. É certeza de que você vai ganhar? Não, mas com certeza você vai aumentar as suas chances de ganhar. Então, quando a gente fala em idade para congelamento de óvulos, o ideal, gente, veja bem, o ideal é que seja feito até os 35 anos de idade, que é quando a gente consegue ter uma maior eficácia e efetividade de óvulo. O óvulo ainda é um óvulo jovem, então com menos óvulos eu consigo ter uma boa taxa de gravidez. Eu vou dar um exemplo rápido para que você entenda a importância da idade em congelar o óvulo. Se eu tenho uma paciente de 35 anos de idade que congela óvulos, para ela ter 50% de chance de ter um bebê, eu preciso de 6 a 8 óvulos. Se eu quero manter esses mesmos 50% de chance de ter um bebê para uma paciente que tenha 41 para 42 anos e não tenha óvulos congelados, quer dizer, você vai ter que pegar óvulos dela, eu preciso de 24 a 26 óvulos. Então, por aí vocês veem como que cai a qualidade. E aí eu respondo uma outra pergunta também. Não é que você só possa congelar até os 35. O ideal é que você o faça antes dos 35. Mas se você não conseguir, seja por que motivo for, congelar aos 36 é melhor do que congelar aos 37, pode congelar aos 38, o quanto antes, né? Maiores as chances que a gente vai ter. Então, agora, existe um outro ponto que é, tá bom, Roberto, beleza. A gente viabilizou uma forma de dar uma chance palpável de gravidez para uma paciente que tenha mais idade. Aí depois eu quero usar esse óvulo. Eu posso usar esse óvulo em qualquer momento? Isso vai trazer algum risco para eu engravidar, sei lá, aos 44, 45, 48, seja com óvulo próprio ou naquelas pacientes que não tenham óvulos congelados ou guardados, que usem óvulos doados. Então, o Conselho Federal de Medicina, ele tem na sua resolução a ideia de que a gente possa utilizar até 50 anos de idade, sem precisar de uma autorização clínica. É óbvio, gente, que a gente tem que avaliar. Se às vezes você vai ter a paciente com 35 anos, com tantas comorbidades, ela é obesa, ela tem hipertensão, tem alguma outra doença, e isso inviabiliza, às vezes, ou fala muito contra a segurança dela engravidar. Às vezes você vai ter uma de 45, mas ela é toda atleta, saudável, não tem doença nenhuma. Então, até 50 anos, você tem uma decisão que você tem que tomar junto ao paciente. Após 50 anos, o conselho solicita, não é que não possa, pode, mas o conselho solicita uma autorização feita por um clínico geral ou por algum obstetra que fale que aquela paciente estaria apta a engravidar. De um ponto de vista estritamente técnico, trazendo para a linguagem do público aqui que está nos assistindo, a gravidez tardia, independente de ser por fertilização, com óvulo próprio ou com óvulo doado, ou se ela for uma gestação natural, ela é uma condição que cursa com maior risco de hipertensão na gravidez, diabetes gestacional, gravidez prematura e algumas complicações da gravidez. Então isso tem que deixar claro com todas as pacientes. Mas isso não é uma questão simplesmente associada à fertilização, e sim à idade em que a paciente vai engravidar. Tem uma gravidez que tem mais riscos, prevê Sim, mais riscos, né, sim, doutor? E a gente sabe que o óvulo ele vai envelhecendo também, né, junto com a mulher, né? Então, se sim.
mulher aí, como o senhor disse, de 45 anos, que não fez o congelamento desses óvulos, desculpa. É possível que essa mulher tenha uma gravidez mais segura mesmo, tardia? Porque e quando faz essa biópsia de embriões, o que ela consegue analisar também? Tá, vamos lá. Usando o exemplo que você deu de 45 anos. 45 anos de idade, a chance dela ser bem-sucedida e ter uma gravidez é muito, 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 muito baixa se ela estiver usando os próprios óvulos. Como você bem disse, os óvulos eles envelhecem junto com a mulher. Os ovários eles não funcionam como uma fábrica. O testículo é uma fábrica. Os espermatozoides estão sendo produzidos o tempo inteiro. Os ovários, na prática, após o nascimento, funcionam como um armazém. E os produtos dentro de um armazém vão envelhecendo. Eu costumo brincar e falar que é como se fosse um pacote de biscoitos, que você abre e quanto mais tempo ele está aberto, menor a chance de você encontrar um biscoitinho crocante, digamos assim. Aos 45, infelizmente, essa chance é extremamente baixa. Quando você fala de pacientes acima de 45 anos, que tem, mesmo que elas tenham reserva tenham óvulos ainda ali, o pacotinho delas ainda tem ali biscoitinho ali ainda dentro, a chance de a gente conseguir uma gravidez é muito baixa. Ah, baixa quanto? Inferior a 1%. Eles entram, isso entra dentro você tem um termo técnico em inglês que chama-se Futile IVF Attempt. O que é isso? Traduzindo para vocês, pessoal aqui do canal. É uma chance de gravidez, eu vou fazer um tratamento que eu sei de cara que a chance de gravidez é menor do que 1%. Então, às vezes, nem vale a pena você tentar com óvulos próprios. É caro. Se a paciente nunca tiver tentado, muitas vezes ela vai querer tentar, mas isso tem que ser dito de cara para ela. Então, o que você tem que fazer muitas vezes nesses casos ou se a paciente não tiver congelado o óvulo, usar o óvulo que foi congelado antes, porque o envelhecimento do útero e da mulher não afeta se o óvulo tiver sido preservado antes. Vale a chance do momento em que esse óvulo foi preservado. Ou utilizar óvulos de doadoras jovens, pacientes com menos de 35 anos que doam os seus óvulos, e aí você utiliza ele nessas mulheres. Então, sobre a pergunta especificamente agora, a última parte da pergunta, que é da análise genética pré-implantacional. A análise genética, gente, ela é cada vez mais feita hoje em dia. Ela é um exame onde você tira algumas células do embrião no estágio de blastocisto, tem que ser no estágio de blastocisto para ela ser confiável. Se for feito nesse estágio, ela é extremamente confiável, tem um grau de concordância diagnóstica superior a 99%, então a chance de erro é muito baixa. E o que ela vê, Andréia? Ela vê os cromossomos. Então, ela faz um cariótipo do embrião, como se fosse. O que são os cromossomos? Cromossomos, o nosso DNA, ele é compartimentado, ele fica dentro das nossas células como se fosse um miojo cozido. Imagina se você tivesse 2 pratos e tivesse que dividir esse miojo cozido igualzinho, metade para um lado, metade para o outro, com ele cozido. É impossível, não dá certo. Então, o que nossas células conseguem fazer? Elas conseguem transformar esse DNA que está no estágio de miojo cozido de volta para um pacote de miojo cru. Então, o cromossomo ele é uma quantidade de DNA que está condensada para que você consiga dividir de forma fácil. Você tem 23 pares de cromossomo em cada uma das células do nosso corpo. A análise genética, ela verifica justamente esses pares de cromossomo, se eles são em 23 e se eles estão equilibrados. Então, toda vez que você tem um desequilíbrio nessa divisão, isso acontece muitas vezes por causa do envelhecimento do óvulo, é o principal causador de desequilíbrio dessas divisões, você consegue verificar isso através da análise no blastocisto. Então, Andréia, um ponto importante que a gente precisa entender
é justamente, primeiro, a análise, ela não cria um embrião normal, ela só detecta. Então, eu posso ter 20 embriões. Se os 20 forem anormais, a minha resposta vai ser, olha, nenhum desses embriões dá para transferir. Eu não consigo consertar um embrião que está anormal e transformar ele num embrião normal. Tá? Segundo ponto, quando você diz que o embrião é normal, na verdade, normal é uma expressão errada. O certo, o termo correto é euploide. Euploide quer dizer que eu tenho os 23 pares de cromossomos equilibrados e da forma que tem que ser, que é um passo importantíssimo para aquele embrião poder vingar em uma gestação. Mas um embrião euploide, ele gera em torno de 50% a 60% de taxa de gravidez. Não são todos que implantam, você tem outros fatores que podem interferir, mas é um primeiro passo importante. E segundo, o fato de ter os 23 cromossomos, pares de cromossomos, equilibrados e bons, isso também não condiz com com a ideia de que aquele embrião não vai ter nenhuma doença. Você tem outros mecanismos de doença, não só os erros cromossômicos. Você pode ter doenças nos genes, por exemplo, e você pode ter doenças epigenéticas. Os genes são pedacinhos pequenininhos ali do cromossomo. Traduzindo para um exemplo que fique claro para os telespectadores, você imagina que o cromossomo seja um prédio, tá? O gene é como se fossem os apartamentos do prédio. Então, se você tem um erro em algum desses apartamentos, isso pode gerar doenças que não vão ser vistas na análise genética. Existe um tipo de análise específico, que a gente chama de PGT-M, que ele é específico para ver doenças monogênicas. Mas aí você cria uma sonda específica para ir lá num apartamentinho desses e ver se aquele apartamentinho tem doença ou não. Tá? A análise tradicional ela é chamada de PGT-A. O A é de aneuploidia. E PGT é a sigla em inglês de teste genético pré-implantacional. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta, mais conversa com o Dr. Roberto Antunes sobre medicina reprodutiva. Até lá. Doutor Roberto, daria para a gente falar rapidamente sobre fertilização in vitro e inseminação artificial? Quais que são as diferenças? Claro, essa pergunta também é uma dúvida super frequente. Você tem basicamente 3 tipos de tratamento em medicina reprodutiva. O primeiro é o coito programado e a indução de ovulação, que é quando você apenas orienta o casal a ter uma relação sexual normal no momento em que ela está ovulando, que a mulher esteja ovulando. Você busca a ovulação e na hora que ela ovula, você orienta aquele casal a ter uma relação sexual. A inseminação intrauterina, ela nada mais é do que um coito programado, tá? Ou uma indução simples de ovulação, quando você faz uma medicação em dose baixinha, para você conseguir de 1 a 3 óvulos, folículos, na verdade, e só que ao invés do casal ter a relação sexual, no momento em que a paciente ovula, o marido ele comparece aqui à clínica junto com a paciente, ele colhe o sêmen e a gente faz um preparo daquele sêmen e a gente coloca os espermatozoides desse preparo, que são aqueles, digamos assim, é o creme de la creme, né? São os mais adaptados dentro do útero. Você entra com um catéterzinho e coloca lá dentro do útero. Você faz isso, não precisa de sedação, não dói, é super tranquilo. A taxa de gravidez de uma inseminação
É claro que vai variar de acordo com a idade da mulher, mas em linhas gerais você fala de 10 a 15%, mais ou menos. Se for uma paciente muito jovem, pode chegar a 20% de chance de gravidez. A fertilização, o que é? Você faz um estímulo na mulher para conseguir a maior resposta ovariana possível, para pegar o maior número de óvulos possíveis. Esses óvulos eles são recuperados através de uma coleta por via vaginal, que você entra com uma agulha e vai lá no ovário e aspira todos os folículos recrutados. Pega esses óvulos, o marido nesse mesmo dia colhe o sêmen e você injeta com espermatozoides cada um dos óvulos maduros e forma o maior número possível de embriões. Esses embriões vão ser transferidos pouco a pouco, né, 1 a 2 normalmente por vez, para o útero da paciente. Isso é fertilização in vitro. A fertilização tem uma série de variáveis, mas em linhas gerais ela tem uma taxa de gravidez que vai gerar entre 30% e 40%. É claro que isso diminui com a idade e nas pacientes muito novas você consegue chegar até 50%, 60% de taxa de gravidez, né? Então, esses seriam as diferenças básicas de cada um dos métodos. Ótimo. Doutor, e para a gente encaminhar o encerramento da entrevista, que passa tão rápido, é tanto assunto, né? Que a gente não consegue, infelizmente, se aprofundar em pouco tempo de entrevista, mas para a gente fazer esse encerramento, eu gostaria de saber o que existe aí de mitos e verdades em relação à reprodução aí assistida, né? Por exemplo, sexo, dá para escolher sexo, é permitido no Brasil ou não? Cor de olhos, o que se pode falar em relação a isso? Vamos lá, então, para a gente encerrar com esses 2 exemplos que você deu, que são também perguntas que fazem o tempo todo. Vou começar pela que tem a resposta mais simples e direta. Cor de olhos, tipo de cabelo, ou qualquer característica física, isso daí, gente, a gente não chegou nesse grau de desenvolvimento. Não é possível você escolher isso nos embriões, tá? Não é nem que dá e você não pode. Não dá. Você não tem como fazer isso nesse momento, tá? Isso é um mito. Isso é um mito, totalmente mito. Totalmente mito, tá? O sexo dos embriões, quando você faz uma análise genética, você descobre o sexo cromossômico daqueles embriões, porque você vê pelos cromossomos sexuais. Então, se é um embrião XX seria uma menina, XY seria um menino. No entanto, tá, você só pode utilizar essa informação se for para a definição, para evitar doenças ligadas a esses cromossomos. Vou dar um exemplo aqui. A hemofilia, por exemplo, é uma doença ligada ao cromossomo X. Então, o homem, quando você tem uma mãe que tem a hemofilia, ou você tem vamos pegar o exemplo, a mãe tem hemofilia e não quer que o bebê que tenha, né? Então, se nascer um bebê masculino, com a mãe tendo hemofilia, ela teria 50% de chance do filho ter, porque ela só vai passar um X, ou vai passar o que tem, ou vai passar o que não tem. Então, nesse caso, você poderia fazer a sexagem para botar as meninas, no caso, que elas que não teria. Ou você vai fazer algo que é o PGTM, e aí você vai direto no gene da hemofilia e vê que o embrião tem aquele gene ou não. Mas a sexagem social, que é não, tenho 2 filhas, quero ter um terceiro filho, mas tem que ser menino. Poxa, eu já tenho 2 meninas. Isso não pode aqui no Brasil. Isso é Aqui, proibido. mas em outros países Tem alguns países onde é permitido, tá? Na verdade, isso é uma discussão bioética grande que a gente tem, mas quem defende o lado de não permitir a sexagem fala dentro do preceito bioético da eugenia, né, que isso seria um primeiro passo para a eugenia. É isso, começa escolhendo sexo, e daqui a pouco consegue escolher a cor do olho, daqui a pouco é permitido escolher se vai ser mais alto ou mais baixo, e aí você começa... essa defesa de quem é contra a sexagem. Por outro lado, quem é a favor da sexagem, você tem dados e trabalhos
bem interessantes que mostram que nos países onde ela é permitida, isso não incorre em um desequilíbrio de sexo. Não é que, não, então só vai ter menino agora. Então, do mesmo jeito que tem um casal que chega lá querendo ter um menino, chega um outro que tem querendo ter uma menina. E no final das contas fica tudo equilibrado também. Não faria tanta diferença, mas aqui no Brasil a gente obedece às leis, obedece às normas locais e você só pode fazer esse tipo de sexagem se for em função de doenças ligadas ao cromossomo sexual. Hoje em dia, você não consegue nem mais ver o sexo no laudo. Eles não liberam mais. Tem a nova resolução que foi publicada agora no dia 15 de junho, que impede isso. Então, a sexagem não no Brasil Não. e as características físicas no mundo todo. Isso, não dá. Essa daí ainda é mito. Quem sabe um dia a gente chega nesse ponto, mas por enquanto ainda é mito. Ainda é mito, ainda é mito. Também por um lado, né, doutor? É. Doutor, quero agradecer muito a sua participação. Muito obrigada pela entrevista. Me coloco à disposição para a gente conversar em outros momentos também sobre outros assuntos relacionados à reprodução humana e assistida. Andréia, olha, eu queria agradecer o convite mais uma vez. Foi um prazer estar aqui conversando com você. Eu que me coloco à disposição aí de vocês quando vocês precisarem ter alguma opinião em algum assunto relacionado à medicina reprodutiva. Vai ser um prazer participar de novo. E, enfim, gente, quem precisar, depois pode mandar direct no Instagram, onde quiser aí, que eu respondo sem maiores problemas. Tá bom? Muito Ok? obrigada mesmo Eu e até agradeço. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o programa de hoje fica por aqui. Eu espero você na semana que vem com mais uma entrevista, mais um bate-papo, sempre relacionado à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Não esquece de me acompanhar ali nas minhas redes sociais, Andréia de Vargas. Mande sua sugestão, sua dúvida, seu comentário, que eu vou adorar ler, tá bem? Até mais, até a semana que vem. Tchau, tchau.